O forte desabafo do zagueiro Vitão após a partida entre Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena deve repercutir de forma negativa para o defensor colorado. A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, a Abrafute, por meio de nota, deixou muito claro que vai buscar a justiça para que o STJD puna o defensor colorado por palavras que julga ela, a Abrafute, ofensivas ao árbitro Paulo César Zanovelli. Enquanto isso, Alan Patrick sente dores ainda neste domingo. Deve fazer exames e é dúvida para o confronto diante do Atlético Nacional na Colômbia na próxima quinta-feira. O técnico Roger Machado, que está de folga nesse domingo, deve ter a presença de Johan Carboneiro entre os relacionados da delegação. A gente vai falar sobre o Domingão Colorado, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores, agora do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, também na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o nosso Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal pra gente bater 70 mil inscritos ainda ao final dessa temporada e sem contar também o teu like e o compartilhamento que são muito importantes. KTO.bet.br é minha parceira aqui do canal e ela também está te esperando para tu te registrar, ir lá dar uma brincada e quem sabe botar uns pila no bolso, tá? KTO.bet.br, cada jogo é único, oportunidades tremendas para tu pegar e te divertir, lembrando sempre que é um ambiente para maior de 18 anos e que também é para tu brincar com responsabilidade. Palpita lá sempre com moderação, beleza? Bom, gente, para vocês que de repente não viram, eu vou colocar aqui agora as palavras do zagueiro Vitão do Internacional após a derrota do Inter por 4-2 para o Corinthians na Arena Itaquera, ou na Neoquímica Arena, né? Na noite do último sábado pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro Paulo César Zanovelli, muito, mas muito criticado, não apenas por jogadores, direção do Internacional, direção também do Corinthians, mas por muitos comentaristas de arbitragem ao longo de todo o Brasil e ao longo de toda a jornada realizada na noite do último sábado, mas também, né, muito, mas muito apedrejado nas redes sociais e por conta não apenas do jogo, mas de um histórico que o Zanovelli também tem. Confere aí o que o Vitão falou, porque a gente vai repercutir a partir disso. Não. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Mas é assim, bota esse árbitro cagado para vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim, é 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Bom, um forte desabafo do zagueiro Vitão, né? Um zagueiro que tem não só nas palavras fortes a sua característica, mas também com muita veemência, né? Já falou também da CBF, da Seleção Brasileira, o quanto é difícil jogadores do eixo ou fora do eixo Rio-São Paulo irem à seleção, né, por aquilo que trabalham, que é fora do eixo Rio-São Paulo, tu tem que trabalhar muito mais. O Vitão sempre muito sincero nas coletivas, até mesmo naquela época do Flamengo, né, de que dizia que ele estava forçando a saída do Internacional. Quando ele foi no microfone também na Zona Mista, ele disse que era tudo mentira. Então, sempre foi muito sincero no microfone, não deixou por menos dessa vez em rede nacional, né, depois do jogo, para o Sport TV, para a detentora, na verdade, era para a Paramount, né, que era a detentora dos direitos na noite agora do último sábado. Só que daí, a partir da repercussão das palavras do Vitão, a Abrafute, que é a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, emitiu uma nota à tarde
falando de que vai buscar na justiça alguma retratação. Por conta, claro, das palavras, mas também porque entende que as declarações do Vitão foram ofensivas ao árbitro Paulo César Zanovelli. E aí vocês estão vendo do lado aí a nota, né? Ela foi colocada no Instagram. Até duas coisas interessantes, né? A nota foi fechada para comentários, porque não só os torcedores do Inter, mas os torcedores de clubes de todo o Brasil estavam detonando a Abrafute pela incompetência da arbitragem no futebol brasileiro nos últimos anos, né? Se a gente for pegar o Inter, então a gente pode fazer uma lista de inúmeras vezes que a arbitragem foi, vamos dizer assim, né, tendenciosa ou não apitou a favor do Internacional, né? E aqui eu não estou dizendo que tem que apitar a favor do Inter, mas eu digo quando o jogo ele tem uma regra e as coisas são definidas, elas têm que seguir essas regras, né? No final das contas, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Mas, em cima disso, também diz o seguinte, né? Que a Abrafute informa que apresentará denúncia formal ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, solicitando providências cabíveis. E aí aqui eu conversei com algumas pessoas que têm trânsito no jurídico, não do Inter, né, mas no jurídico do futebol, e pessoas, inclusive, que o Inter conhece, que estão preocupadas, né, a respeito desta nota e da possibilidade mesmo de punição do zagueiro colorado. Se fala, né, de que pode daqui a pouco pegar aí alguma pena de 1, 2, 3 jogos por conta de desrespeito ao árbitro, por conta, inclusive, de fomentar, né, talvez até uma certa violência, né, em cima das palavras que ele usou, mas o Inter também, né, acredita que pode pegar e reverter qualquer coisa disso, porque todo mundo tem liberdade de expressão, pelo menos deveria ter liberdade de expressão nesse país, tá? O Inter tá de folga, gurizada, nesse domingo. E aí agora tem algumas questões. O Inter voltou de São Paulo na madrugada. Agora o domingo era de recuperação física. Os atletas que não precisavam ir ao CT não foram, ficaram com suas famílias, ficaram nas suas casas descansando. A representação amanhã, segunda-feira, 10 horas da manhã, onde o Inter se organiza já então para focar na Copa Libertadores e enfrentar o Atlético Nacional na Colômbia na quinta. O Inter vai treinar na Colômbia na quarta-feira, viaja na terça para o confronto. Então viaja terça, quarta treina lá e quinta-feira é o jogo. Depois vai direto para o Rio de Janeiro, onde no domingo enfrenta o Botafogo. Então passa uma semana fora da capital, longe da família, né? Longe dos entes queridos aí também, os jogadores. Só que aí é o seguinte, ó, a gente tem a possibilidade do retorno do Johan Carboneiro agora para a delegação. Havia uma expectativa dele que ele jogasse agora no sábado contra o Corinthians. Essa expectativa ela não se cumpriu, principalmente porque ele ainda não estava 100% fisicamente, tanto que eu já tinha trazido para vocês aqui que ele só poderia jogar 45 minutos. Então o Inter achou prudente segurar para o jogo então da Libertadores. Querendo ou não, até acertada a decisão, né? Porque o Alan Patrick sentiu a posterior e aí ele vai fazer exames de imagem, porque ele segue com dores agora nesse domingo. Mesmo que ele não tenha sentido abrir o músculo, há uma tendência de que ele tenha um edema ou pelo menos algo menor que uma lesão, mas que talvez preocupe e faça com que ele seja dúvida para quinta-feira. Então ele vai fazer exames de imagem para saber se pode ou não jogar. Na zona mista, falei sobre isso na parte da manhã, mas para quem não viu o conteúdo, ele passou e falou com alguns repórteres. Eu ainda perguntei para ele, por que tu saiu? Tá com alguma dor ou tu acha que estourou? E ele disse o seguinte, eu senti um sinal de que ia estourar, né? Senti, vamos dizer assim, o atleta sabe, conhece o corpo, né? Sabe quando começa a puxar a ponto de repente pegar e romper a musculatura e formar uma lesão. Tem uma suspeita pelos médicos do Inter, que a gente conversa, tanto eu quanto o Lucas Colar, de que ele pode ter tido uma lesão grau 1. E aí ele ficaria de 7 a 10 dias fora, que é o normal para esse tipo de lesão. Mas o Roger
também na zona mista, depois que acabou até a coletiva, falando assim muito rápido com os repórteres, disse o seguinte: eu não estou tão preocupado porque ele estava razoavelmente bem no vestiário, mas não tem como dizer sem fazer um exame de imagem. Então vai ficar aí agora para segunda-feira a indefinição a respeito do Alan Patrick e se ele pode vir a ser desfalque agora do time do Inter no final, na semana que vem, na quinta-feira, e aí também até de repente contra o Botafogo lá no Rio. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar teu like, também te inscrever no canal e comenta aqui embaixo. Se o Alan Patrick não jogar, Oscar Romero, talvez o Carboneiro por dentro, com o Wesley pelo lado, como o Roger pegou e colocou esse final de semana contra o Corinthians, o Tabata, talvez, Gabriel Carvalho, enfim, coloca nos comentários aí pra gente trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Tamo junto, forte abraço. Tchau.